Boa tarde, senhoras e senhores. É com grande alegria, nesse dia tão especial, dia 23 do mês de abril do ano 2024, essa reunião técnica da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e das Cooperativas de Transportes Rodoviários de Carga. E a primeira apresentação, nós vamos chamar aqui a Pronat no vídeo. Fala, meus amigos, deputado Zé Trovão por cá, onde nós estamos fazendo a nossa primeira reunião de trabalho desde que nós criamos as frentes parlamentares. Por exemplo, o Pronat. O Pronat é um programa muito especial para os caminhoneiros. Vai abrir uma linha de crédito de 80 a 160 mil reais por caminhão. Evair de Mello, nosso querido líder também, progressista, tem a palavra. Boa tarde, gente. Naturalmente, quero cumprimentar todos os caminhoneiros do Brasil, caminhoneiros autônomos. Então, o setor de transporte, o estado do Espírito Santo é um estado cortado por duas rodovias federais, mas também tem a questão portuária, que naturalmente tem na agricultura e no setor de rocha a parceria é importante. Nós somos o maior exportador de rochas ornamentais do Brasil e hoje nós tiramos rochas em todos os estados brasileiros, aqueles blocão de pedra, vamos dizer assim. Esse projeto é um projeto oportuno aqui nessa casa, um carinho e um respeito e a compreensão da dimensão e da importância dos caminhoneiros para o Brasil. Boa tarde a todos. Quero me apresentar primeiro, Divanei dos Santos, sou da cidade de Imbituva, do Paraná, sou da cooperativa de transporte Imbilog. E a gente viu uma questão ali, para a gente ver se melhora, porque quando veio lá o auxílio emergencial para o caminhoneiro autônomo, que deu na pandemia, o que aconteceu? Os caminhoneiros que são autônomos também, só que eles estão na NTT, no CTC das cooperativas, eles não conseguiram auxílio, ficaram de fora. Então agora, para não acontecer às vezes, de ficar de fora, então como caminhoneiro autônomo, que ele tenha junto TAG, CTC e ETC. Quero convidar o doutor senhor Alziro Mota, diretor jurídico da CNTA. Nós vamos antecipá-lo aí para que ele possa falar sobre tecnologia no TRC. Boa tarde, boa noite a todos. Agradeço imensamente ao deputado Marco Brasil, ao deputado Zé Trovão, que tem dado um espaço muito grande para a CNTA trazer as demandas dos caminhoneiros para esse parlamento. É um orgulho muito grande para a gente poder fazer parte disso. E a gente espera aqui, com essa primeira reunião de trabalho, poder contribuir com assuntos relevantes, com temas importantes que venham beneficiar toda a categoria. O senhor Thomas Paris Caldelas, coordenador-geral de Regulamentos Técnicos e Mobilidade Sustentável do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Bom, primeiro gostaria, em nome do vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, agradecer a presença aqui do Ministério nessa comissão, especialmente ao deputado Zé Trovão, ao deputado Marco Brasil, a todos os membros das frentes parlamentares do caminhoneiro autônomo e das cooperativas de transporte rodoviário de cargas e demais lideranças aqui presentes. Bom, sobre o programa de renovação de frota, eu vou tentar ser um pouco breve, mas o ministro ele incumbiu a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços a criar no segundo semestre um programa de renovação de frota que seja perene. Eu fui incumbido de trocar uma ideia com o responsável, o representante do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. Nós temos hoje, ele atende, você entregaria o caminhão velho na troca do novo, né? Mas veja bem, nós como pequeno transportador, pequena cooperativa, autônomo, nós ficamos numa sinuca de bico. Por quê? Você entrega um caminhão 2004, que transporta muito bem ainda, e você acaba adquirindo um caminhão de 800 mil, olha qual a dívida que você assume. É uma armadilha que você acaba caindo, porque você, muitas vezes, o frete não vai te dar esse respaldo, vai te dar essa garantia que você vai passar
a pagar esse financiamento. Sim, senhor. O João Roma foi o nosso ministro quando, na época da pandemia, que abriu a agenda e começamos a construir efetivamente a política para os caminhoneiros autônomos. Uma agenda que estava fora de qualquer debate, discussão, e o João Roma que nos liderou pelo ministério que eu representava. Seu João, aquele passo foi fundamental. Todos nós aprendemos muito depois daquela abertura e foi uma liderança, uma atitude de Vossa Excelência, naturalmente, naquele momento até orientado pelo Jair Bolsonaro, mas começou esse debate efetivamente para que pudéssemos estruturar políticas para os caminhoneiros autônomos. Então, parabéns, que o nosso reconhecimento aqui dessa comissão, com certeza seu nome será lembrado daqui a Roma, com certeza. Obrigado, Evaí. Foi na época, inclusive, que conseguimos implementar o Roda Bem Caminhoneiro, né? Aqui com a participação de funcionários do Ministério, né? Pessoas que estão à frente cooperativa. E isso foi um estímulo, né? E um viés que eu acho que tem que ser fomentado em todo o Brasil. Independente de questão de governo, eu acho que isso é uma pauta de Estado, uma pauta extremamente estratégica para o desenvolvimento do país. E todos nós temos muito orgulho de poder ter dado alguma contribuição nesse setor. Obrigado. Senhores, é um prazer estar aqui nessa reunião, né? Eu queria só falar sobre a renovação de frota, do que o padre estava falando, que nós temos hoje, dentro desse projeto, 50 e poucas cooperativas contempladas, e a gente fica à disposição do governo federal para que essa questão de renovação de frota seja feita com a gente. Porque se existe dados hoje de caminhões, de idade de caminhões, e de situações financeiras de motorista, quem tem esses dados são as cooperativas. Porque se existe representante de caminhões que tem dado dos caminhoneiros, são as cooperativas. Vamos ouvir o Fábio Roque, presidente da cooperativa ACETRAC. Boa noite a todos. Durante essa jornada com as cooperativas, eu percebi um grande gargalo com relação à competitividade da cooperativa para com as transportadoras. Já tem algum tempo uma linha de crédito no BNDES, né, chamada Procap Cred. Então eu trago aos senhores aqui uma sugestão, né, para a gente pensar junto e talvez trabalhar a quatro mãos para poder tentar criar uma engenharia financeira usando como base o Procap Cred, né, que atende hoje a aquisição de cota capital para cooperativas de crédito e também cota capital para as cooperativas do agronegócio. Nós vamos dando sequência na questão da renovação de frota. O vice-presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo, o senhor Everaldo Basso, também com a palavra. Primeiro, dar boa noite a todos, né? Agradecer também a oportunidade de dar a voz aqui para os caminhoneiros do Estado de São Paulo, né? E vou ser bem rapidinho, que tem bastante coisa para a gente discutir hoje aqui. Eu acho que a gente está bem maduro para avançar nessa renovação de frota o caminhoneiro autônomo. Hoje, o caminhoneiro autônomo ele representa, né, praticamente aí, mais de 60% do transporte de carga no país. E o que eu tenho percebido dentro do sindicato, né, atendendo caminhoneiros todos os dias lá, é a questão da falta do acesso ao crédito. Inclusive, olhando aqui no BNDES, tivemos eu com o Alan esses dias no próprio BNDES, e lá foi passado que já existe um crédito direcionado para o caminhoneiro autônomo, aonde dá 10 anos de financiamento com 2 anos de carência. O grande problema é que quando você aplica a taxa de juros em cima em 10 anos, com 2 anos de carência, praticamente fica inviável, né? Por quê? Porque você tem a taxa do FGI, que é o Fundo Garantidor, né, que vai garantir as operações do pagamento do caminhoneiro autônomo, e também tem a parte do banco. E também tem uma outra parte, que é o que acontecia no passado, deputado, quando saiu o pró-caminhoneiro. Esse dinheiro, esse tipo de financiamento era represado pelos bancos. O caminhoneiro ia ao banco, pedia esse financiamento e falava o seguinte: eu quero o pró-caminhoneiro, quero fazer o pró-caminhoneiro. O banco falou: não, mas isso não existe, isso é coisa do governo. Vem aqui, eu tenho outra taxinha para você. Entuba o cara lá com 2,5% a 3% de juros. Então, são números que a gente tem que se apegar, né? Situações de cada caminhoneiro, que aquele quer continuar com o caminhão truque dele, ou aquele caminhoneiro que quer passar para o caminhão maior, mas também a gente tem que ver que esse projeto do governo ajuda bastante, mas sem a linha de crédito,
sem que os bancos represem e também que essas taxas de juros sejam competitivas não, sejam acessíveis, como era no passado. Nós pagávamos 0,37 ao mês, né? Depois foi colocado mais um spread do banco, que os bancos não estavam querendo fazer, mas depois fizeram com o Banco do Brasil. Foi só a partir daí que o caminhoneiro começou a ter acesso a esse programa e ter acesso ao Pro Caminhoneiro. Então, eu acho que nós já estamos, assim, bem maduros, já estamos com um projeto na mão, estamos com outros projetos também, só faltam chegar esse projeto, chegar esse benefício na mão do caminhoneiro de uma forma que ele consiga realmente atingir. Boa tarde, deputado. Obrigada. Agradecer o convite em nome do BNDES. O BNDES opera de duas formas, né? De forma direta, né? Em que a empresa chega direto no BNDES, e de forma indireta, né? Via os nossos agentes financeiros repassadores, que são... a gente tem mais de 80 agentes financeiros hoje, então quase todos os bancos e cooperativas de crédito são agentes financeiros repassadores. E é realmente exatamente essa situação, né, que o colega, desculpa, Everaldo, falou. Para determinados créditos, o BNDES não consegue operar diretamente porque a gente tem uma limitação de capacidade operacional, né? Nós não somos um banco com capilaridade, nós não temos agência, então por isso que a gente tem que usar as parcerias aí dos outros bancos. Eu não sei qual foi, imagino que o site que encaminhou para o Banco Inter seja o portal MPME. É esse, Geraldo? E ele é um portal que o BNDES participa, mas outros bancos participam também. A empresa coloca a sua necessidade de financiamento e deixa lá aberto para os bancos que tenham interesse, né? Não é que o BNDES está encaminhando para o Banco Inter, mas o Banco Inter deve ter aparecido ali nesse portal como um possível interessado em seguir com a conversa. Mas todos os agentes financeiros do BNDES, eles, em tese, né, eles podem operacionalizar as nossas linhas de financiamento. Então, não necessariamente precisa ser com esse banco específico, mas pode ser procurado qualquer agente financeiro do BNDES na busca do financiamento. Mas também queria dizer aqui que a gente está escutando e a gente entende, né, as dificuldades. Já tivemos uma reunião, sim, no escritório do banco, e que a gente está aberto a dialogar, e acho que a gente está, né, disposto aí também a fazer novas reuniões. Vamos tentar avançar para poder vencer esses obstáculos aí no acesso ao crédito, tá bom? Eu me sinto honrado de participar tanto da frente parlamentar como de estar participando deste evento. Eu, durante toda a minha trajetória de trabalho, inclusive grande parte dela como policial rodoviário do estado do Paraná, eu sempre honrei e respeitei o caminhoneiro, o condutor de caminhão, aquele que muitos dizem, e eu tenho certeza, carrega o Brasil nas costas. Eu homenageio todos os caminhoneiros do Brasil. Vocês têm o respeito do deputado federal Sargento Faur. Força e honra! Gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Ministério, a oportunidade de a gente participar dessa audiência pública. A gente vai continuar presente aqui na reunião, porque tem outros temas também que, de certa forma, são afetos ao Ministério. E vamos também pegar o contato de todos vocês que se manifestaram. Eu acho que no momento oportuno a gente sempre busca essa conversa, uma convergência grande, né, para que o programa realmente tenha uma efetividade. A gente já teve algumas tentativas no passado, por diversos motivos, às vezes não funcionam tão bem como ele é projetado, ou por falta de recursos, ou no caso do programa emergencial ali que a gente fez no meio do ano passado, né, foi, eu acho que o prazo muito curto também de vigência da medida provisória, apesar de ter bastante volume de recursos envolvidos. Mas a ideia é avançar na temática e ter um programa que seja bastante interessante. O Patrola, também, que é lá da terra do nosso presidente Zé Trovão, presidente da Associação Catarinense de Transportadores Rodoviários de Cargas, lá de Santa Catarina. Boa tarde a todos. 1997, aquele CD lá atrapalhava, viu?
A gente engolia alguns quilômetros só escutando a narração e depois a moda de viola. Só ficava mais bonito com o barulho da turbina no final, tá? Tchiu! Era show de bola. Bom, eu sou caminhoneiro portuário. Eu trabalho em portos, né? E eu queria observar, muito claro o que foi falado aqui, que esse pulo do caminhão de 150 para 800 mil é com certeza um problema muito grande para a nossa categoria, é impensável. É importante também levar em consideração que hoje o serviço que o caminhão de 150 mil faz, você não consegue fazer com o de 800, porque ele não vai ser remunerado adequadamente para isso. Então não vai conseguir fazer o pagamento da parcela, que vai ficar muito mais alto. A condição de, principalmente portos, fazendas e outros que têm giro curto, é lá que estão esses caminhoneiros mais velhos, os caminhões mais antigos. E é lá também que nasce e que termina a profissão do caminhoneiro. Lá o garoto que tem 21 anos, que acabou de tirar a carteira E, ele se envolve com um motorista que está com 60, 65 anos e que já não corre mais o Brasil e vai trabalhar próximo da sua casa, para ficar perto da família, para conhecer os netos, porque os filhos ele pouco conheceu. Então, acho importante o governo levar em consideração, até porque se a gente pegar todo mundo que tem caminhão de 30 anos e botar todo mundo em caminhão zero, quem vai fazer o trabalho do vira? Quem vai fazer a retirada do grão da fazenda e levar para o silo? Quem vai fazer a retirada do contêiner do porto e levar para o terminal? Então, essas situações são bastante importantes e inerentes na condição de financiamento do caminhoneiro. Eu acho que a renovação de frota ela tem que acontecer, mas ela tem que ser gradativa. Inclusive observando a condição do dia a dia de cada funcionalidade de cada caminhão. Outra coisa que eu queria deixar registrado, eu gostaria que ficasse muito claro, eu estou aqui ouvindo os presidentes de cooperativas, meus amigos, ouvindo os representantes das associações, das federações, mas eu não ouvi associações. Nós somos um papel muito importante. Nós, associações, compramos e vendemos em grupo para chegar o produto mais barato junto do caminhoneiro. A gente faz a compra em conjunto, buscando sempre melhorar a condição do dia a dia do caminhoneiro. Recebi com muita tristeza, inclusive quero fazer o registro, deixar claro aqui para todo mundo, que acabo de receber aqui com muita tristeza que o governo acaba de incluir no antidumping o pneu importado, deixando mais caro o pneu para o caminhoneiro, para o fabricante de caminhão, para o fabricante de implemento agrícola, para o fabricante de carretas. Então, eu acabei de receber aqui a reunião de GSEX, né, que incluíram numa lista gigantesca de antidumping o pneu importado. Então, eu gostaria que o senhor levasse lá para o nosso ministro, né, vice-presidente, a preocupação dos caminhoneiros, eu digo no geral, de todo o transporte rodoviário de cargas do Brasil na condição dos pneus importados. Observo que as 3 fábricas de pneus não conseguem atender a demanda, não têm capacidade de infraestrutura para atender a todos, e que hoje nós rodamos com muita segurança, dentro de uma condição observada pelo Inmetro, inclusive, com pneus importados. E se a gente tiver uma condição de retirar o pneu que hoje custa entre R$ 1.200 a R$ 1.600 e passar para R$ 3.000, lá na nossa casa, o bife vai ser menor ou então nem vai ter. Então, por favor, leve o nosso abraço para o nosso ministro, mas observe essa situação, que ele ponha na consciência e retire tudo que for relacionado à nossa grande e dedicada força de trabalho, caminhoneiros do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, dando continuidade, nós vamos falar sobre um tema aí que preocupa muitas pessoas, é um tema crucial para esse embate, para essa boa prosa, que é a questão do biodiesel. Então, a senhora Andréa Cavalcante, representando a CNT também, nos dá a honra com a sua presença aqui e participar dessa audiência pública. Seja bem-vinda, dona Andréa. A questão do biodiesel é uma questão que vem preocupando a Confederação Nacional de Transporte e acredito que os senhores também. Por quê? A gente tem aí o projeto PL Combustível do Futuro, que está prevendo um aumento do biodiesel ao diesel até 23%.
A CNT tem recebido nos últimos 3 anos muitas reclamações das empresas falando sobre a borra formada nos tanques e nos filtros com relação ao aumento da mistura. Hoje a gente está em 14%. Apesar do diálogo com o próprio governo, a Comissão de Minas e Energia, com a agência reguladora, a gente não conseguiu aí avançar com a possibilidade de uma testagem mecânica, além de laboratorial, para esse tipo de mistura. O que acontece? Eles queriam evidências de que, de fato, esses motores estavam tendo problemas. De forma muito técnica, a CNT, junto com essa equipe de gerência ambiental, produziu um material robusto para o governo e depois contratou 2 estudos, um da Universidade de Brasília, outro da Universidade de Minas Gerais, dos quais comprovaram tanto que o aumento da mistura aumenta o problema nos veículos. Então, os senhores têm, acho que hoje estão vivendo isso, né, a troca dos seus filtros, problemas dos motores, de forma mais constante. Então, isso encarece o trabalho dos senhores, encarece o trabalho das empresas também. A gente tem um aumento aí, em média, de R$30 mil cada vez que eu preciso fazer uma manutenção desse veículo, chegando até R$126 mil em uma única manutenção. Então, assim, esse valor é exorbitante, é muito alto. E apesar das probabilidades de a gente ter problemas, o aumento da mistura continua. Tanto o estudo da UNB quanto o estudo da Universidade de Minas Gerais comprovou que, além do problema nos motores, você tem outro problema que também é muito mais grave, é o problema ambiental. A gente está falando de um combustível do futuro, um combustível limpo, do qual, em vez de diminuir a emissão de CO2, nós estamos aumentando a emissão de CO2. E nós, transportes, tanto as empresas quanto os senhores autônomos, carregam aí o peso de muitas vezes serem responsáveis, serem culpabilizados pelo problema ambiental no Brasil. Hoje, o setor de transporte como um todo emite 11% do CO2 no mundo, né? No Brasil, no caso nosso. É muito menor do que outros setores, mas mesmo assim, quando as pessoas olham para nós, nossa cadeia de transporte, acham que nós estamos contaminando, poluindo mais o meio ambiente. Isso não é uma verdade. Só que a gente está sendo imposto um novo combustível, do qual vai fazer com que a gente, de fato, faça isso, de forma involuntária. Então, nossa grande questão aqui é buscar, junto dos senhores, a comprovação disso em loco. Hoje a gente tem uma pesquisa da empresa Sambaíba, que é uma empresa de ônibus, que comprovou o aumento desses problemas, fotografado, registrado. Eu tenho ônibus hoje da Sambaíba que não sobem mais as ladeiras de Minas Gerais, em Belo Horizonte, porque a força do motor foi perdida por conta dos problemas que estão sendo trazidos pelo aumento da mistura. Então, eu venho aqui mais do que falar sobre isso, pedir ajuda dos senhores. Por quê? Eu consigo comprovar nas minhas empresas, né? A gente está fazendo essa documentação, levando para o governo, conversando com os parlamentares. Aqui na Câmara, a gente conseguiu fazer uma alteração no texto do PL do futuro, combustível futuro, colocando a necessidade de ter viabilidade técnica, mas isso não basta para nós. Se a gente não tiver a testagem comprovando que aquela mistura não vai afetar o nosso motor, o motor dos senhores, a gente não pode aumentar a mistura, porque vai continuar poluindo e vai continuar estragando nossos veículos. Isso é perda financeira para as empresas, para os senhores e para a logística do país. Então, você tem um sistema que todos os dias a gente escuta que a culpa do preço do produto é do valor que está dentro da logística, é o problema do custo Brasil. O problema do custo Brasil sempre somos nós, sempre somos no transporte. Então, por que eles estão aumentando ainda mais esse custo? Porque quando aumenta o nosso custo, aumenta o custo do produto. Então, a gente não pode levar isso para frente sem ter a certeza que essa mistura, de fato, não vai nos prejudicar e prejudicar a cadeia de transporte como um todo e a cadeia produtiva do país. A gente não é contra o programa de biodiesel, pelo contrário, é um programa importante para o governo, a gente entende a importância dele para o governo. O que a gente está pedindo é que a gente não seja um consumidor de algo que faz mal ao nosso motor. Alguém aqui toma remédio que faz mal? Alguém aqui aceita que um remédio que não foi testado seja colocado no mercado? É isso que a gente está pedindo, a testagem comprovada. E não adianta fazer no laboratório apenas. A gente que roda no caminhão, a gente conhece o setor, sabe o que está acontecendo. Então, a CNT vem aqui pedir para vocês levarem para nós também essa comprovação. Como é que está o filtro do carro de vocês? Como é que está o motor? Vocês têm tido mais borras ou não têm? A manutenção de vocês tem sido mais cara? A vida útil do seu motor, ela caiu? Isso é importante para nós, porque assim, só assim que a gente consegue comprovar para o Estado e para os parlamentares que a gente está tendo problema. Então, aqui o pedido principal é vamos nos unir juntos, fazer força para que a gente tenha uma comprovação. Quer aumentar até 14, 15, 23?
Nós não estamos contra isso, mas comprove que isso não está prejudicando o motor dos nossos caminhões. Porque se isso acontecer, é custo, e é custo operacional para o país inteiro. Não só para a empresa, não só para os senhores como autônomos, mas para o produto que sai. É impossível você dizer que o produto vai ficar mais barato se o meu custo logístico vai ficar mais caro. Então, a gente tem que evitar isso. E, assim, o povo fala, a gente está prejudicando a indústria, né, do biodiesel. Não, a ideia não é essa. Os senhores conhecem bem a soja do Brasil é vendida no mundo inteiro, ela vai continuar sendo vendida, a gente quer só qualidade. Onde está o problema? Está na produção? Está no transporte, porque é volátil? A gente está falando de um produto vivo, né? O biodiesel é um produto vivo, então ele vai reagir quimicamente. Onde é que isso pode ser melhorado para que essa reação não venha trazer problemas? Então, a ideia é essa. Eu trouxe aqui, em nome da equipe técnica da CNT, os estudos e a comprovabilidade para a frente parlamentar ter esses argumentos, conhecerem esses dados. Eles estão à disposição dos senhores também, e a CNT está de portas abertas para buscar com vocês uma solução, para trazer para dentro do combustível do futuro a obrigação da testagem mecânica e laboratorial, para que a gente não tenha esse prejuízo. Então, quem tiver tendo esse problema, quem tiver como comprovar esse problema, foto, vídeo, o valor mais caro que vocês têm pago nas suas manutenções, por favor, nos tragam. Eu vou deixar aqui com o Zé tem meu telefone. Então, a CNT está de braços abertos para a gente unir forças e mostrar, olha, a questão não é contra o programa, a questão é que a gente não pode tomar um remédio que está fazendo mal para os nossos caminhões. O senhor Júnior, presidente da Cooper Apinda, não vai falar? Vai falar, Júnior? Boa noite, presidente. Na verdade, ela já falou praticamente tudo, né? Eu acho que a pauta que fica assim é a pergunta, né? É fácil colocar um combustível desse no mercado. Vai atender os caminhoneiros, os caminhões mais antigos, os Euro 6 que saíram agora. E outra, esses problemas que vêm da mecânica, quem que vai se responsabilizar por isso? O caminhoneiro autônomo no final da linha aqui, que vai encostar num posto de combustível lá para abastecer seu caminhão, para levar esse dinheiro para dentro de casa. E nesse trajeto dá um problema de bomba, de bico. O preço é um absurdo, ô deputada. Isso é uma coisa muito séria. É um custo muito elevado para o transporte para ser colocado em um teste, que eu acredito que já foram feitos todos os testes. E já foi comprovado que esse combustível não vai ser bom para a nossa frota. Dessa audiência pública, e nos chega aqui também, pediu a palavra o Júlio César Minelli, da Aprobio. Ele quer a palavra, está por aí, senhor Júlio César? Pois não, fique à vontade. Eu sou de uma associação dos produtores de biocombustíveis, principalmente biodiesel. Nós tivemos, inclusive, uma audiência pública na semana passada no Senado, onde o projeto de lei Combustível do Futuro está tramitando, e a CNT teve a oportunidade de expor esses pontos, e nós colocamos que o setor está à disposição para acompanhar os testes, e infelizmente a CNT não nos deu essa oportunidade de acompanhar os testes. Quando é levantada a questão das borras, se a gente for ao site hoje da Petrobras, na assistência técnica, a Petrobras recomenda que, como boa prática, é necessário que sejam tomadas providências para que nos tanques de diesel fóssil, 100% de diesel fóssil, não ocorram borras. Isso está no site da Petrobras, fazendo recomendação com relação ao diesel. Em momento algum, eu disse aqui que nós somos contrários ao programa, pelo contrário. Eu acho que o programa é importante. O que a gente precisa é ter garantias para que, de fato, este combustível não está afetando os nossos motores. Então, eu estou falando de maior consumidor de biodiesel do Brasil, é o setor transportador. Somos nós, empresas, são os senhores transportadores autônomos. Enquanto consumidores desse produto, nós queremos garantias. Não é que a gente não quer consumir o produto, a gente sabe que a gente precisa consumir o produto porque é uma política pública do país. Mas quanto desse produto a gente pode consumir com segurança? Então, não estamos falando contra o biodiesel, estamos falando, precisamos da testagem química, laboratorial e mecânica. E acho que o senhor, enquanto diz que está disposto a absorver o problema e buscar soluções, está dizendo a mesma coisa que eu. Eu acho que não tem nenhum prejuízo para os senhores que produzem biodiesel colocar isso na legislação. Pelo contrário, é uma segurança para nós e é uma segurança para os senhores.
Em relação à pesquisa do UNB, a pesquisa é do UNB e nós, enquanto CNT, inclusive, não interferimos na pesquisa. Nós contratamos a pesquisa, deixamos a universidade fazer a pesquisa. Não tinha pessoas da CNT dentro da pesquisa até para a gente ter uma parcialidade. Porque se eles falassem para a gente, olha, o problema não é a mistura, o problema é outro, nós íamos buscar qual era o outro problema. Só que o resultado foi que há sim um problema na mistura. Bom, discussão importante, senhora Andréia. Para dar continuidade a esse tema do biodiesel, Patrola, boa noite. Bom, eu quero abrir essa minha fala dizendo do profundo respeito que eu tenho com o agronegócio brasileiro. É do agronegócio que nós sustentamos as nossas famílias. A balança comercial do Brasil, com certeza, está numa condição muito boa por causa do homem do campo, que tanto quanto nós, caminhoneiros, levanta na madrugada e vai dormir muito tarde, buscando sempre a excelência e levar o nome do Brasil muito bem lá fora, como aqui dentro. Mas eu observo uma situação em que o agronegócio buscou uma alternativa para descartar aquilo que não serve para o comércio. E aí eu observo, para não ser leviano, que para nós, enquanto caminhoneiros, não é problema. O nosso caminhão pode ajudar o agronegócio, sim, queimando lá sebo, resto de soja, o que tiver, bagaço de cana, casca de coco. Nós somos parceiro do Brasil e parceiro do agronegócio. Estamos aqui para servir o nosso país dia e noite, ininterruptamente, 365 dias por ano. Mas, na questão biodiesel, é preciso aprofundar os estudos. É preciso buscar alternativa para solucionar o problema. Não adianta empurrar o problema para o dono do posto, não adianta empurrar o problema para a Petrobras, para o posto, para o diesel importado. Não é o caminho. O problema existe. Nós vimos acontecer todos os dias. Eu estive numa fábrica de biodiesel em Santa Catarina, convidado por uma associação do agronegócio. Fiquei maravilhado com a produção. Chega graxa, chega lixo, chega problema lá e sai lá na ponta um diesel maravilhoso, límpido. Eu dou parabéns ao agronegócio em transformar aquilo que seria um problema, seria sujeira, seria um problema para o meio ambiente, em biodiesel. Mas o biodiesel misturado ao diesel fóssil aglutina água e, na situação de temperaturas baixas, piora mais ainda. Eu sou catarinense. Os paranaenses, os catarinenses, os gaúchos vão sofrer e muito agora no inverno. Parafina, tranca, não tem jeito, o caminhão não anda. Ah, mas eu ponho 100% de biodiesel e o caminhão vai embora. Vou falar para o senhor, eu dirigi um 103/92 bicudo e fazia safra no Mato Grosso. A gente chegava lá com diesel fóssil, rodava até acabar o diesel, mas tinha que acabar mesmo do caminhão desligar, e a gente enchia o tanque com óleo de cozinha. E nunca tivemos problema. Por quê? O tanque do caminhão pulveriza, a bomba pulveriza o óleo e o caminhão queima e a vida segue. Não tem problema nenhum. O problema é quando os dois se misturam e aglutina, a água e vira margarina, vira uma biomassa. O caminhão não anda. Aqui nós estamos atacando o agronegócio? Aqui nós estamos buscando um problema? Não. Aqui nós estamos colocando um problema e buscando o entendimento entre governo, caminhoneiros e agronegócio. Precisamos melhorar a condição. Ou se colocar puro lá na bomba para vender, que o preço seja mais acessível, o caminhoneiro vai usar. O caminhão vai cheirar a coxinha, mas para nós não é problema. A gente faz questão de abastecer com o diesel do Brasil, diesel verde, que retira a sujeira do meio ambiente e coloca no tanque para a gente queimar.
será um orgulho para nós. Mas nesse momento, na condição que está, misturando os dois combustíveis, vocês estão tirando o pão da boca dos filhos dos caminhoneiros. E isso não pode acontecer. Patrola. E vamos dar sequência, vamos falar agora de um outro ponto muito importante. Paulo conhece muito bem isso daí, a necessidade, o caminhoneiro muito mais. Claro, nós estamos falando aí dos pontos de parada. E para falar sobre isso, convidar o Alain Medeiros, agradecer a presença do Lucas Silva, também representando a PRF. O nosso muito obrigado. Estamos no QAP, QRV por aqui, né, Favor? Sempre. E convidar, então, o Alain Medeiros. Por favor, Alain. Boa noite, deputado, presidente dessa reunião da frente hoje, meu conterrâneo, sou paranaense também, Marco Brasil, é bom demais. Faur aqui do meu lado também, Zé Carlos, meu agradecimento pela oportunidade, deputado Evair aqui presente também, aos senhores aqui, sou Alain Medeiros, sou assessor institucional, Relações Institucionais da nossa CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Hoje a participação minha aqui, deputada, é no sentido de falar de 3 aspectos com relação a pontos de parada e descanso. A CNTA recentemente fez uma pesquisa em parceria com a NTT para identificar qual o ponto de parada e descanso ideal para o caminhoneiro. Aquele lugar onde ele consiga fazer a parada, sargento Faur, de forma satisfatória, consiga descansar e que não seja cobrado por isso. A realidade que existe hoje em muitos pontos do nosso país são postos de gasolina que são certificados pela NTT, desde quando a Lei 13.103, em 2015, passou a vigorar e estabeleceu a obrigatoriedade de houver esse fornecimento de pontos de parada e descanso. Para os senhores saberem, de 2015 até agora, 9 anos, existem 161 postos credenciados segundo a NTT em todo o país. Mas vamos aí com as considerações também do Lucas Silva, que vem falar pela PRF. Dizer que a PRF é favorável ao projeto, né, implementação de novos pontos, né, de parada e descanso, para dar um pouco mais de dignidade, né, e salubridade aos caminhoneiros. E esse é o nosso foco, né, a fiscalização, desde que tenha pouco de dignidade aos caminhoneiros aí, que são nossos parceiros, tá certo? Hoje em dia a PRF permite essa questão de estacionar próximo às bases? Não. Como que está esse segmento? A maioria das nossas bases, elas não tem espaço para poder acomodar esses caminhoneiros, né? Essa é a realidade do país como um todo, né? Não teria como a gente escolher quem vai poder acomodar, mas nossos postos, ele tem banheiro, os caminhoneiros, se eles precisarem usar, nossos postos estão lá à disposição, né, para vocês poderem utilizar, sim, os banheiros quando precisam. Muito obrigado. Nós vamos também chamar para esse debate, pontos de parada, o senhor Walter, presidente da Coopermontes. A questão do ponto de parada, o Ivair Melo conhece a região nossa ali, Vamos levar de Belo Horizonte. Está crítica a situação. A questão não tem. Ali no Ravena, não sei se vocês que vão mais de avião, mas de vez em quando tem certeza que você passa dirigindo ali. A gente dá conselho para o pessoal que vai viajar com família, para poder programar viajar, atravessar Belo Horizonte, o anel viário ali, e atravessar para seguir viagem a partir das 22 horas. Por quê? Com as questões das grandes empresas com jornada de trabalho, o carreteiro tem que parar. Então tem uns que atravessam, aí vai acontecendo. Você chega ali, já aconteceu vários acidentes, já fiz foto, pedi vídeo da nossa associação, de família indo para a praia e envolvendo um acidente do fundo da carreira no acostamento, que ali é neblina, serração. Justamente. Então tá uma coisa absurda. Agora o que acontece? Tem que providenciar o mais rápido, liberar com o governo, com apoio para liberar. Tem postos abandonados aí, a União pode providenciar. Vamos requisitar aqui de urgência para tirar os caminhões de acostamento. Uma sugestão que poderia dar, que a frente poderia brigar por nós, cooperativistas, por que não o Ministério Público fornecer em concessão às cooperativas essas áreas que estão na beira das rodovias aí, paradas, entendeu? E muitas vezes nós, presidente, nós não temos nem aonde formar nossa cooperativa. Nós não temos um terreno, estamos pagando aluguel. E não lá na beira da rodovia, porque você sabe que diante de uma rodovia o terreno é muito caro para você montar uma cooperativa. Quem sabe fazer um projeto disso, um programa de concessão para as cooperativas, né? E outra coisa também, acredito que o PPD, ponto de parada de descanso, todo mundo quer descansar. Não vamos vir com um projeto faraônico,
O motorista quer parar lá, muitas vezes, bater uma pestana, tirar um soninho de umas horas, entendeu? Porque se ele não para um pouquinho, muitas vezes o acidente acontece por ele não ter onde parar e ele segue. É ou não é, deputado Ivair? Ele segue mais um pouquinho e ali ele pã, e ali ele pã. Antes de falar do tema, só para responder o representante da CNT, que eu estou devendo uma resposta para ele sobre o PL do Vale Pedágio. Ele me perguntou na época que foram votados. Até fiquei feliz que hoje o rapaz veio aqui e defendeu a mesma posição que o governo defende. Realmente, que é uma medida prejudicial, e a gente conta com, se por acaso voltar a ser discutido, acho que ele está vindo do Senado, né? Está no Senado. Espero que Comissão de Infraestrutura espero que os parlamentares bloqueiem, porque seria muito ruim para o setor. Só um minutinho para complementar, então. Obrigado, Anderson, pelo esclarecimento com relação à portaria. A gente só tem uma preocupação ali, porque traz esse rol taxativo, né, de que as concessionárias devem fazer, e quando vai para o DENIT, você usa a frase poderá verificar a possibilidade de... Isso deixa um tanto quanto vago. Então, nossa preocupação é de que... Só que a portaria está assim ou foi eu que falei? A portaria está assim, poderá avaliar a possibilidade de implantação. O DENIT nunca operou esse tipo de equipamento, né? Se por acaso a gente partir para esse caminho, seria uma atividade inovadora para se pensar para o DENIT. O DENIT operar esse tipo de equipamento. Por isso que a intenção inicial é sempre a gente trabalhar com a iniciativa privada nas rodovias públicas. Né? E só uma última informação, deputado, prometo que eu vou encerrar agora. A gente teve a oportunidade de conversar com a Viviane S. ainda no ano passado, com relação a isso, secretária nacional do transporte rodoviário, e até levando essa preocupação no sentido de, olha, como é que faz que o dono do posto de combustível tenha atrativos para que ele certifique-se, né? Que ele seja um ponto certificado. E ela falou, olha, essa é uma conversa que a gente pode levar para o Ministério da Fazenda, porque envolve aí possibilidade de renúncia fiscal, de algum incentivo fiscal para isso. Então também fica esse pedido aqui para frente, para de repente esticar esse diálogo com o Ministério da Fazenda para ver essa possibilidade aí de incentivar esse tipo de implantação. Obrigado. É só para explicar para o pessoal que a gente chegou nesse limite de 161 PPD certificados, tá? Aí as concessões não estão nesse número, tá? Então, com as 3 concessões seriam 164. Só que a maioria das empresas que a gente contacta inicialmente hoje, elas querem um tipo de benefício claro para elas, que seja tributário, uma coisa assim. Aí isso já é uma ação um pouco mais aberta do governo que envolve a área fazendária, né? Então, por enquanto, a gente não conseguiu vencer essa barreira ainda, mas se por acaso o governo conseguir trazer benefícios além financeiros, principalmente tributários, para esses estabelecimentos, a gente tende a aumentar muito, porque a gente tem um potencial de mais ou menos 3.000 pontos no país inteiro, tá, gente? Só que a gente só está com 161 certificados que se interessaram em participar. O Ismael da Copertac também. A palavra, Ismael. Boa noite a todos. Meu nome é Ismael, sou de Luiz Eduardo, Bahia. Sou representante da Copertac, uma das cooperativas também que foi contemplada pelo projeto Roda Bem Caminhoneiro. E eu gostaria de levantar um assunto aqui em pauta. A NTT não veio presente hoje, né, Zé Carlos? Não, é um assunto assim que a gente fala muito sobre esse suspenso. Eu vou levantar isso aqui rapidinho. Esse suspenso. Você carregou o caminhão, descarregou, chegou num pedágio, não foi dado baixo no MDFE, o pedágio sabe que ele não foi dado baixo no MDFE e te cobra o eixo erguido. Um acidente que teve na Rio Bahia, na altura ali, não me lembro se foi de Milagres ali, teve um acidente onde um motorista veio a óbito. E aí eu pergunto aqui para os senhores, por que se um caminhão chega num passa de pedágio, pela placa do caminhão, eles identificam que ele está carregado, que ele ainda tem que pagar o pedágio. Se ele passa num radar, além da velocidade, a multa chega na casa dele antes do que ele. Agora, se ele se acidenta e vem a morrer, ninguém acha o telefone, ninguém acha a família para avisar que o corpo está em tal necrotério à disposição da família. O que está acontecendo nesse nosso país com as nossas estradas? É acidente em cima de acidente e uma situação tão grave, deputado. E ninguém toma uma situação. Se a família não fica sabendo, quando fica sabendo já tem que enterrar porque passou vários dias lá. Então, assim, o que nós temos que fazer nisso aí? É um assunto para nós colocar em pauta, até a questão aí da Polícia Rodoviária Federal se faz presente aqui. Por que acontece isso? Só agradecer a oportunidade de ter participado, agradecer a participação de cada um. Muito obrigado. Força e honra. Valeu.
Eu quero parabenizar o Zé Trovão, o Marco Brasil, por Sem trazer dúvida. esse tema aqui. É importante nós mantermos esse fórum permanente aqui na casa, a contribuição pode vir. Eu tenho certeza que os parlamentares têm essa contribuição e nós estamos dispostos realmente a transformar isso. Às vezes não precisa ser uma lei, né? Porque fazer lei às vezes é complicado, porque só lei que muda a lei. Mas podemos ir no Ministério, podemos ir na NTT, podemos ir no DENIT, podemos ir na PRF, vir uma norma interna, instituição interna, mas a gente vai aprender cada dia mais, com certeza, o respeito a essa profissão essencial para que o Brasil viesse até aqui e com certeza que o Brasil possa ir por mais 1000 anos para frente. Obrigado. Tá certo, deputado Evair de Mello. Agradecer também, claro, a ausência, mas por uma causa justa. Até o Evair queria estar lá e o Faur também, junto em Santa Catarina, mas tiveram que trabalhar. O Zé Trovão está lá nessa reunião. Agradecer aos presidentes das cooperativas, das associações, que fizeram também, né, a colhida das assinaturas, enfim, para que isso daqui ocorresse. Antemão, o Joel também quer a palavra. Pois não, Joel? Boa noite a todos aí. Obrigado por ter gerado essa reunião aí. Eu preciso ver assim, eu preciso levar algo para o meu amigo, né, caminhoneiro. Eu sou o presidente da cooperativa de Uberlândia, dentro do projeto Roda Bem. Cooperativa de Uberlândia. E assim, ele precisa de ajuda. Então, o que nós precisamos? Acelerar certas coisas, porque tem reivindicações aqui que já são antigas, tá? Estão demorando a ser atendidas. Precisava montar um plano de ação, né? Vocês têm os projetos, tudo, agora falta a ação. Estamos aqui também, defesa do amigo e irmão caminhoneiro, do peão de rodeio, da música sertaneja, da família, do amor e acreditando no Brasil. Obrigado, deputado Zé Trovão, nosso presidente. Obrigado, Trovãozinho, Zé Raio e Zé Raim, e que Deus abençoe vocês, tá bom? Leve meu abraço às suas cidades e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Sargento Faur. Obrigado. Valeu, vai. Segura, caminhoneiro! Aoi!